inimigo, ele teme ao cristão. O inimigo teme ao cristão. Ele sabe que Jesus Cristo deu autoridade para o cristão. Jesus Cristo disse isso na terra, quando esteve aqui. Eis que vos dou autoridade sobre toda a força do inimigo. O que Jesus Cristo queria dizer com estas palavras? O inimigo estará subjugado diante de você, cristão. Não temas. E Jesus deu outras formas para mostrar que o inimigo está derrotado. Jesus disse, eu venci o mundo. Em João, tem outra forma para mostrar que o inimigo está derrotado. A fé que vence o mundo. E nós sabemos que a nossa fé vence o mundo. E a nossa fé é produto do quê? Essa fé que vence o mundo é produto do quê? É produto de conhecimento de Deus. Nós temos que ter conhecimento de Deus. E este conhecimento tem que se multiplicar dentro de nós. Pois Deus tem um plano. Esta terra vai se encher do conhecimento de Deus, assim como as águas enchem os oceanos. A palavra de Deus não vai ficar na ignorância. A palavra de Deus vai ficar tão transparente como o sol ao meio-dia. Aí, a opção será clara. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Você vai fazer sua opção pessoal. É o chamado livre-arbítrio. Você vai seguir o seu Criador ou você vai seguir o adversário? Aquele que não tem mais direito sobre este mundo. Satanás não tem mais direito sobre este mundo já faz 2000 anos. Cessou o seu direito. Ele podia antes reivindicar esse direito. E isso era a sua força. Era a sua capa de proteção. E ninguém podia arrebatar-lhe este direito. Pois o homem tinha dado este direito a ele para governar este mundo. Adão deu o direito do governo deste mundo a Lúcifer. E esse adversário de Deus apoderou-se estrategicamente deste direito. E dominou o mundo de uma forma soberana durante 4.000 anos. Mas havia uma promessa que subjazia. Você enganou a mulher e fez com que o homem tropeçasse e entregasse o domínio da terra para você, Satanás. Mas da mulher nascerá alguém, um outro homem, que irá pisar sua cabeça. Isto é, iria tirar a autoridade de Satanás. E foi justamente isto que aconteceu. Foi justamente isto que aconteceu. Já faz 2000 anos atrás. Ali Satanás perdeu
o seu domínio, pois perdeu o seu direito. Sua cabeça foi esmagada. Mas acontece que ele não se dá por vencido. Ele envia seus agentes de propaganda mentirosa e infesta esse mundo com seus sons e tons. E a humanidade não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, pois o barulho que ele faz é enorme e tampa os ouvidos do homem. E até muitos que vão até a igreja, que assistem diante da presença do Pai, presença que é feita pelas leituras das Escrituras Sagradas. Pois Deus não habita em templo feito por mãos de homens, devemos lembrar isso. Mas quando dois estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então a presença dele está ali quando estão reunidos no nome dele. E quando estão compartilhando as suas mensagens, as suas boas novas. Aí ele está. Mas hoje a voz do mundo está tão forte que muitos que vão compartilhar da presença do Pai estão diante da presença do Pai, mas o seu coração não sente alegria na presença do Pai. Eles vão para a presença do Pai motivado por um fato que não é o júbilo, a alegria diante da presença do Pai. O seu coração não se alegra mais na presença do Pai. Está na presença do Pai, ouvindo a palavra do Pai, mas o seu coração não sente alegria. Ele vai para a presença do Pai como um dever, uma obrigação. Então, o pai fala, mas aquele filho não tem alegria. É um dever estar ali. Um dever religioso. Ou ele vai, porque desde criancinha ele foi condicionado a ir até a igreja. Esse condicionamento criou um costume, um hábito. Ele vai para a igreja como um hábito. E baseado neste hábito, ele sente falta se ele não ir. Então, hábito e dever, obrigação de ir. Estas coisas, essas atitudes, gestam nele um estado de espírito onde a voz do Pai não é ouvida e compartilhada com alegria, o júbilo do Senhor. Então, esses tipos de cristãos que frequentam igreja, que não têm alegria, eles não têm alegria, júbilo na presença do Pai, se reúnem com outros, até com o ímpio. Quem sabe no trabalho. E há tanta comunhão entre eles que você olha naquele núcleo, naquele companheirismo,
Você não sabe discernir quem é o cristão. É um saco de gatos pardos. Você não sabe definir quem é o cristão. Você não sabe definir quem é o cristão. Pois muitos estão tão envolvidos com este mundo, com o barulho deste mundo, que não sente a alegria da presença do Pai. Não sente o júbilo da presença do Pai. Está faltando comunhão e relação com o seu Pai. É o filho que está em casa, vive na casa, vive diante da presença do Pai, mas não conversa com o Pai. Mas convivem no mesmo âmbito, mas não conversa com o Pai. Não há um relacionamento. O pai chega, assiste sua televisão, faz suas tarefas, vai para a cama, dorme, dia seguinte, vai para o trabalho, volta, assiste a sua televisão, janta, volta para a televisão e vai dormir. E o filho fica na dele. Não há um relacionamento. Está na presença, convive no mesmo ambiente. Mas esse filho não está tendo um relacionamento com o pai. Vivem no mesmo ambiente, mas não um relacionamento. Há uma indiferença. É o perigo do mundo. Temos que quebrar esta frieza. Temos que sentir o júbilo da presença do Pai. É nessa atmosfera de um intercâmbio, de um diálogo com o Pai, da comunhão com o Pai, da conversa com o Pai, da fala com o Pai, que nós nos manteremos acesos como velas. Pois Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E a luz, ela é feita para brilhar. E nós vamos brilhar que tipo de raios? De nós sairão as boas novas. E essas boas novas que saem da nossa boca são como dardos contra o inimigo. E as trevas não suportam os raios da luz. E onde chega o raio de luz, as trevas vão embora. Satanás sente-se mal. E onde chega as boas novas de Jesus Cristo, ele é obrigado a bater retirada. Essa é uma autoridade que todo cristão tem. Eu vos dou autoridade sobre toda a força do inimigo. Essa é a nossa fé que vence o mundo. E Satanás, ele sabe disto aí. Ele sabe que ele não pode enfrentar o nome de Jesus Cristo. Ele sabe que ele não pode enfrentar o cristão que vive no relacionamento com o seu Deus, que vive cheio do conteúdo do vinho das boas novas. Ele sabe que não pode enfrentar o galho que está enxertado na videira, o galho que está alicerçado e vivendo da seiva da oliveira. A vide está lá, mas o galho está bebendo da seiva da vide. E a seiva da vide nada mais é que a voz do Espírito Santo dentro de nós. E aí nós podemos ver, os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Esse é um intercâmbio vital. E Satanás não pode suportar esse tipo de cristão. E esse tipo de cristão é eu e você.
Ele pode estar no hoje, no aqui e no agora. E a fonte de ligação é o Espírito Santo, pois ele vai guiar-nos em todo o conhecimento de Deus. Jesus Cristo disse: eu vou enviar o Espírito Santo, o Pai, vou pedir ao Pai, o Pai vai enviar, e o Espírito Santo vai vos fazer lembrar de todos os meus ensinamentos. Esta é a nossa fé que vence o mundo. E Satanás foge quando nós temos este conhecimento. E Deus disse: este conhecimento encherá toda a terra. É uma boa nova, não é? E quando nós chegarmos investidos com esse conhecimento, no nome de Jesus Cristo, o inimigo correrá, pegará a sua viola e falar: aqui eu não posso ficar. Pois o nome de Jesus, nesse nome eu tenho que ir embora. E com ele vai a enfermidade, e com ele vai seus planos de matar, roubar e destruir a humanidade. E assim o reino de Deus é implantado nesta terra. É a mensagem do reino de Deus. E quando essa mensagem do reino de Deus for publicada em toda a terra, virá o fim. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.